fala de interpretação, a gente está falando de conexão, conectar coisas, né? Muitas vezes a gente quer interpretar sem nem saber o que a gente vai interpretar. Muitas vezes a gente começa a fazer uma interpretação baseada em julgamento, baseada em alguma opinião e não baseada em fatos, e não baseadas em teoria. Então, é muito importante que entender um processo de interpretação, ele faz parte da arte de conectar as coisas. E não necessariamente essas coisas, elas sempre vão ser conectadas, né? Normalmente, e na maioria das vezes, quando a gente está fazendo uma interpretação de um mapa astral, a gente está conectando dualidades, a gente está conectando paradoxos. Então, a arte de interpretar, ela vem muito mais daquilo que eu percebo, das informações embasadas que eu tenho, para eu conseguir fazer uma interpretação. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um mapa astral. Bom, então, para quem nunca viu, isso aqui é um mapa astral, tá? Esse aqui é um mapa de exemplo. Isso aqui é a mandala de um mapa astral. A primeira coisa que a gente já chega à conclusão é que nós temos o conjunto dos 12 signos dentro do nosso mapa. Então, não tem mais essa história de que eu sou do signo tal, não gosto do signo tal, eu não me dou bem com o signo X, porque o signo Y é aquilo. Não, nós somos o conjunto dos 12 signos. Então, entender os 12 signos é o primeiro passo para um processo de interpretação. Aqui, a gente tem a divisão das casas astrológicas, são 12 casas astrológicas, cada casa tem uma interpretação. E aqui dentro do mapa, a gente tem os planetas. Isso aqui são os planetas e os pontos virtuais. Então, para quem não conhece, esse aqui é o Sol, esse aqui é a Lua, esse aqui é Netuno, Mercúrio. Dentro do curso também vocês vão ter acesso a todas essas simbologias, vão saber identificar essa sopa de letrinha aqui, tá? E essas linhas aqui no meio do mapa são as conversas entre os planetas, é o que a gente chama de aspectos. Então, eu sei que esse Urano, ele está conversando com esse Plutão aqui, porque eles estão em oposição. E aí, isso é um mapa astral, tá? Saber interpretar um mapa astral é saber conectar signo a uma casa, é saber conectar um signo a um planeta, é saber conectar um planeta dentro de um signo, dentro de uma casa. E aí que eu estruturei o Guia de Interpretação Astrologia Nova Era, que é um método autoral desenvolvido por mim, de um passo a passo de como você faz para interpretar um mapa astral. Então, eu vou fazer aqui todo o passo a passo com vocês, mostrando a interpretação desse mapa. A primeira coisa que a gente faz quando a gente olha para um mapa astral, quando a gente vai fazer um mapa astral, é o balanceamento energético desse mapa. Porque como a gente já viu na primeira aula que a gente deu aqui, a astrologia ela é conectada com a natureza. Ela é o nosso portal de conexão com a nossa natureza humana. Quando a gente entende o balanceamento energético dos elementos e das modalidades dentro do nosso mapa, a gente entende de que forma eu me conecto com essa natureza cósmica, de que forma eu me conecto com essa natureza astrológica. E aí dentro do curso também vocês vão aprender como fazer esse balanceamento energético. Eu não vou conseguir explicar isso para vocês aqui agora, mas em todas as aulas dentro do curso vocês já vão saber como fazer esse balanceamento. E aí quando eu olho para esse mapa, eu sei que ele tem falta de fogo, porque dentro da estrutura desse mapa, quais são os signos de fogo aqui dentro? Áries, a gente não tem nenhum planeta em Áries. O próximo signo de fogo, Leão. A gente tem aqui um Marte em Leão e um Nodo em Leão, só que o Nodo ele não conta para o balanceamento energético. E qual é o próximo signo de fogo? Sagitário. Não temos também nenhum planeta em Sagitário. Então, a primeira informação que eu tenho é que esse mapa ele tem falta de fogo. E dentro das aulas, acho que é legal deixar claro aqui para vocês, eu ensino como fazer esse cálculo, tá? Para saber se está em falta, se tem equilíbrio, se está em excesso e tudo mais. Esse mapa a gente tem o equilíbrio de ar e o equilíbrio de terra, e a gente tem excesso de água. Por quê? Quais são os signos de água? Peixes. Essa pessoa ela tem Júpiter em peixes. O Quirón ele não conta para o balanceamento energético. Qual é o próximo signo do elemento água? Câncer. Também não tem nada aqui em Câncer. Mas qual é o próximo signo do elemento água? Escorpião. E o que essa pessoa tem em Escorpião? Vênus, Sol, Netuno e Mercúrio em Escorpião. Então, a primeira coisa que eu chego à conclusão desse mapa é que a pessoa ela tem excesso de água e falta de fogo. Quando a gente tem excesso de água, o que a água conecta a gente? Com as nossas emoções. Então, a primeira coisa, quando eu bato o olho nesse mapa e eu entendo que essa pessoa tem o excesso da água,
eu entendo que as emoções para ela são muito intensas. A água baliza a nossa conexão intuitiva com aquilo que eu sinto, com aquilo que faz sentido para mim, com as minhas experiências. Só que tudo que é em excesso ou em falta dentro do nosso mapa, em algum nível, traz para a gente alguns desafios. E qual que é o grande desafio quando a gente tem um excesso de água no nosso mapa? A gente vira uma esponja emocional. Então, imagino, ainda mais, né, Escorpião, tem o Sol em Escorpião, Netuno em Escorpião, que é um planeta que fala da nossa espiritualidade, do nosso emocional, da nossa intuição. Vênus em Escorpião, Mercúrio em Escorpião, é muito intenso, é muita intensidade emocional. E aí o que eu diria para essa pessoa? Você precisa cuidar das suas emoções, você precisa olhar para as suas emoções e olhar para você como merecedora também de entender que você é esse poço de sensações. Não é querer negar isso, não é querer de alguma forma ser diferente disso, mas é de alguma forma saber colocar suas emoções no mesmo patamar daquilo que é racional para você. E aí a gente vai para a falta do fogo, né? É um mapa que tem excesso de água, então é uma água assim muito expressiva, imaginando o elemento água, e falta de fogo, né? Fogo é o que conecta a gente com a nossa vitalidade, com a nossa energia. Fogo, né, em essência, faz com que a gente se sinta viva, faz com que a gente se sinta produtiva. É uma energia muito intensa, né? Intensa no sentido de fazer acontecer. A água é na intensidade emocional. Quando a gente pega alguém que tem excesso de água e falta de fogo, muitas vezes, né, às vezes quando a pessoa ela tem ali um ímpeto de querer fazer alguma coisa mais racional ou mais fora ali de um campo emocional, se ela não tá com as emoções dela muito bem trabalhadas, o que essa água faz com essa chaminha? Apaga imediatamente. Então, quando a gente tem falta de fogo, muitas vezes a gente pode se sentir muito desanimado, procrastinando muitas coisas, deixando de fazer, empurrando as coisas com a barriga, depois eu resolvo, ou vai aceitando as coisas, não, mas é porque sempre foi assim, não, mas é porque, por exemplo, né, pegando aí no campo da emoção, mas é porque na minha família a minha mãe sempre foi assim, então eu tenho que aceitar ela assim do jeito que ela é, e aí a falta de fogo vai deixando e aquela pessoa vai montando em cima de você, ou aquela pessoa de alguma forma vai fazendo com que você se sinta pior ainda, ou vai usando ali do seu emocional de alguma forma para te manipular, o que quer que seja, e essa falta de fogo muitas vezes tem dificuldade de reagir, de se posicionar, tem aí uma tendência também a muita passividade, né, excesso de procrastinação, que eu acho que é uma palavra muito forte. E aí qual que é a sugestão que eu daria para esse mapa, né, para essa pessoa? Primeiro, cuida do teu emocional, investe nas suas emoções, olha para isso, investiria, eu diria muito forte para essa pessoa investir em todos os tipos de psicoterapia, processos terapêuticos onde ela nomeia as emoções dela, onde ela saiba, né, como lidar com as emoções dela, e ao mesmo tempo, para trabalhar a falta de fogo, trabalhar a autoestima, trabalhar o amor próprio, trabalhar o vigor interno, saber reconhecer as suas forças, saber reconhecer as suas qualidades, isso desatrelado das pessoas, do que as pessoas acham de você, porque às vezes quando a gente tem falta de fogo, a gente depende muito de aprovação ou projeta muito no outro, não, então eu quero ser igual fulano, e na verdade fulano não é você. Então, em essência, né, trabalhar a falta de fogo também é uma coisa que é muito legal, pegar sol. Porque sol, né, é o que conecta a gente com essa força, com essa energia. Pegar sol, atividades ao ar livre. Muitas vezes, pessoas que têm falta de fogo são muito reclusas, ou gostam muito de ficar em casa, são muito caseiras. Então, é legal sair, pegar sol, se movimentar, para que essa energia entre em equilíbrio. Enfim, e aí uma outra coisa que a gente olha no balanceamento energético também, e aí a gente ainda está na primeira etapa da interpretação, olha quanta coisa eu já trouxe de insight para essa pessoa, né? Aí a segunda coisa que a gente olha ainda nesse primeiro passo dentro do método é o balanceamento das modalidades. Quais são as modalidades? Cardinal, fixo e mutável. Quando eu olho para esse mapa, o escorpião, ele é um signo fixo. Então, por si só, essa pessoa ela tem excesso de fixo no mapa dela, e em contrapartida ela tem falta de mutável. E o que acontece, né? Fixo representa o meio das estações, é aquilo que é
por si só, né? É o que traz estrutura para a gente. Quando a gente tem excesso de fixo, a gente tem uma teimosia e um apego muito grande. E aí, quando eu faço essa primeira associação que a pessoa ela tem excesso de água, o quanto que essa pessoa se fixa nas suas emoções, o quanto desapegar do seu emocional é algo muito desafiador para essa pessoa, porque ela se fixa naquilo de uma forma que isso faz com que ela muitas vezes seja muito cabeça dura, muito inflexível, acaba, né, se vulnerabilizando excessivamente, acaba querendo controlar muitas pessoas através de chantagens emocionais e tudo mais, porque, né, a emoção e o fixo são coisas muito fortes dentro da estrutura. E aí ela tem falta de mutável. O que é mutável, né? É a nossa capacidade de se adaptar, de se flexibilizar. Então, eu imagino, né, e aí uma coisa que é muito legal quando a gente está nesse processo de interpretação, é que ou você vai estar fazendo do seu próprio mapa, ou você vai estar fazendo de alguém que vai estar ali com você, né? Alguém que vai estar te trazendo esse retorno. Aqui eu não estou com essa pessoa porque é um mapa de exemplo, foi um mapa hipotético que eu baixei aqui para trazer esse exemplo para vocês, mas é sempre ouvir da pessoa. Como você sente isso na sua vida? Como você sentiu? Como é para você? Como você vem trabalhando as suas emoções? Porque não é porque tem excesso de água que a pessoa vai estar o tempo inteiro extremamente emocional. É como que ela trabalha isso, né? Como que ela sente isso na vida dela. E muitas vezes, né, quando a pessoa ela tem excesso de fixo, uma coisa que eu sempre sugiro é quebre a rotina, porque às vezes quando a gente tem excesso de fixo, a gente faz sempre a mesma coisa, né? Ah, é legal a gente ter uma organização, a gente ter uma previsibilidade? Sim, é super legal. Só que, quando a gente não se permite fazer coisas diferentes, pautada nisso, porque eu sempre fiz assim, é uma forma de apego, é uma forma de não se flexibilizar, é uma forma de não se adaptar a coisas novas, a experimentar coisas novas. Então, quando a gente tem esse excesso de fixo muito grande, essa teimosia muito grande, é trabalhar nas suas incertezas internas, porque às vezes acaba se prendendo muito numa coisa por ser aquilo, só que aquilo é altamente destrutivo, né? Então, trabalhar nesse processo de autoaceitação, de se flexibilizar, demonstrar, né, essa sensibilidade, começar a colocar isso de uma forma menos manipulativa e mais construtiva para o mundo. E quando a gente tem falta de mutável, né, que é essa dificuldade, né, de fazer mudanças importantes na vida, uma coisa básica que eu sempre falo para as pessoas você todo dia de manhã faz o quê? Ah, eu sempre tomo uma xícara de café. Ok, a partir de amanhã toma um suco de laranja. Vê como você se sente. Se você não tem a capacidade de conseguir mudar uma xícara de café para um suco de laranja, qual capacidade, qual adaptação, qual mutabilidade você consegue trazer para sua vida quando você precisa terminar um relacionamento, quando você precisa parar com um padrão destrutivo, quando você precisa sair de uma relação abusiva, você fica se apegando. Ah, não, porque eu sempre fiz assim, porque eu sempre fiz assim. Então, nas pequenas coisas, são nas pequenas mudanças, nas pequenas adaptações que a gente faz e vê como a gente se sente, para que a gente possa passar, inclusive, por outros processos de mutabilidade na nossa vida. Eu tive uma cliente, quando eu fiz a leitura do mapa dela, que ela tinha excesso de terra, ela tinha excesso de fixo, ela tinha excesso de mutável, era assim, era bem expressivo, né? E falta de todo o resto, que ela falou para mim que ela sempre sentava no mesmo lugar no ônibus, né? Sempre que ela ia para o trabalho, isso, né, antes de pandemia, né? Ela sempre sentava no mesmo lugar no ônibus, sempre sentava naquele mesmo lugar. E eu falei assim, ok, experimenta amanhã sentar em outro lugar. Aquilo para ela, a cara dela para mim já foi do tipo assim, mas para que isso? Qual a necessidade disso? Mas qual é a necessidade de você sempre sentar no mesmo lugar? Que diferença faz? Amanhã senta em outro lugar, depois você me conta. E aí ela sentou em outro lugar, e aí ela descobriu que sentando do outro lado do ônibus, ela pegava mais sol. Ela encontrou uma loja que ela estava procurando há séculos e não achava, que estava só numa mudança de visão. E ela me contando, né, o quanto foi difícil para ela entrar no ônibus e mudar de lugar. Então, se a gente tem, né, essa dificuldade nesses momentos, quando a gente tem uma falta de mutável, quando a gente tem um excesso de fixo, quando a gente se apega muito nas nossas emoções, como que a gente vai fazer com grandes decisões na nossa vida? Então, quando eu olho para esse mapa, né, uma pessoa que é escorpiana, com ascendente em Capricórnio,
com a lua em aquário, o quanto que essa pessoa ela é intensa, o quanto que ela precisa relaxar mais na vida dela, sabe? Pegar esse emocional e se trazer mais autocuidado, mais amor, e lidar com a vida com mais leveza, com mais flexibilidade. Enfim, eu falei um monte de coisas que são super importantes quando a gente faz a leitura desse mapa, e eu tô no primeiro ponto do método Astrologia Nova Era, que é a consciência do balanceamento energético dos elementos das modalidades. E aí o segundo passo, né, é a gente fazer o balanceamento cartesiano. Então, o nosso mapa astral, ele é dividido em 4 partes. Então, a gente tem aqui a parte horizontal, então a gente tem superior e inferior, e a gente tem aqui, ó, na vertical, esquerda e direita, né? Leste e oeste. A gente faz também esse cálculo, né? Esse balanceamento. Nesse mapa de exemplo, eu vou pular essa parte do balanceamento cartesiano, porque eu acho mais legal a gente focar aqui na base do mapa astral. Mas o mais legal da gente saber que existe esse equilíbrio, né, cartesiano do nosso mapa é quando a gente é muito projetado para fora, quando a gente é muito projetado para dentro, quando a gente tem um altruísmo excessivo, quando a gente tem um excesso de controle, enfim, porque se eu começar a explicar o cartesiano, eu não vou conseguir explicar a base do mapa, que eu acho que para vocês que estão tendo esse primeiro contato com o método, eu acho que é mais válido, mais interessante para vocês nesse momento. E quem entrar no curso vai saber, né, como fazer o balanceamento cartesiano e tudo mais. Enfim, e aí a gente tem como terceiro ponto do método a conexão da base do mapa astral. O que é a base do nosso mapa astral? Sol, lua, ascendente e meio do céu. A gente sempre fala assim, qual que é o seu signo, né? Todo mundo sabe qual que é o seu signo. Só que ninguém sabe que a base do nosso mapa astral, além de ser a multidimensionalidade dos 12 signos, ela trata de 4 pilares. Existem pilares de sustentação. Imaginando que o nosso mapa astral é um prédio, as 4 vigas de sustentação do nosso mapa astral são os signos do nosso Sol, da nossa Lua, do nosso ascendente e do nosso meio do céu. Compreender esses 4 signos é compreender como você se estrutura na vida. No caso desse mapa de exemplo, a gente tem um Sol em Escorpião, um ascendente em Capricórnio, porque essa linha aqui à esquerda, né, com essa setinha, sempre vai ser o nosso ascendente, uma Lua em Aquário e um meio do céu em Libra. Libra, signo de ar. Escorpião, signo de água. Capricórnio, signo de terra. Lua, signo de ar. Uma coisa que é legal da base dessa pessoa é que ela tem 2 signos de ar na sua base. Então, o quanto que as propriedades do elemento ar são importantes na base, na vida dessa pessoa. A comunicação, a troca, o outro, esse olhar para o outro. E aí, lembrando que essa pessoa tem excesso de água, o quanto que ela se envolve emocionalmente para querer resolver problemas que não são dela, para resolver problemas que são do outro. Então, é muito legal a gente compreender que o Sol, ele é a nossa fonte primordial de energia. Então, o Sol dessa pessoa em Escorpião, e aí a gente faz as primeiras associações de Sol em Escorpião para começar o processo de tradução da energia. Depois a gente vai para a Lua em Aquário. Nossa, como é ter uma Lua que fala do nosso emocional, do nosso equilíbrio emocional num signo de Aquário? Né, o quanto que a liberdade emocional é importante para essa pessoa. E aí, o que a gente lembra? Excesso de água. Então, é dentro da sua liberdade emocional que as coisas acontecem na vida dela. Um ascendente em Caprica. O ascendente, né, ele é o nosso filtro social. Então, eu sempre faço essa analogia, né? O Sol é como se fosse os nossos ossos. Então, aquilo que traz estrutura, né, para o nosso corpo. A Lua é como se fosse o nosso coração. A parte mais emocional e mais vital, né, da nossa vida, o nosso coração que bombeia energia para todo o nosso corpo. O nosso ascendente é tudo que está por fora do nosso Sol, do nosso coração e dos nossos ossos, ou seja, é o que a gente vê. Ou seja, a Bruna que vocês conhecem é a Bruna
Aquariana, porque eu tenho meu ascendente em aquário. O ascendente, ele faz a nossa primeira interação social. É a partir do ascendente que a gente vai entender quem são as pessoas que vão conhecer a nossa profundidade. Então, o ascendente, ele tá ali como um filtro e não como algo ruim, né? Ah, eu tenho que filtrar porque senão coisas ruins vão entrar. Não, é porque a gente é um ser social, a gente tem a nossa atuação no coletivo e a gente tem a nossa atuação individual, a nossa intimidade. Então, o nosso Sol e a nossa Lua tratam da nossa individualidade, da nossa intimidade, e o ascendente é essa nossa interação, é essa nossa porta de conexão com o mundo. Então, entender o seu signo ascendente é entender de que forma você interage com o mundo e de que forma as pessoas te veem. E aí, nesse mapa de exemplo, né, a gente tem um Sol em Escorpião, então uma estrutura extremamente emocional, extremamente intuitiva. Eu diria para essa pessoa que, inclusive, vem fazer o curso, porque você é uma bruxona das galáxias. Eu costumo dizer que os meus alunos são bruxões e bruxonas das galáxias, que são realmente pessoas que sabem traduzir essa linguagem cósmica, com esse sol aí no meio do céu ainda. Ai, gente, coisa maravilhosa. Mas, enfim, deixa eu me pegar aqui no detalhe para vocês conseguirem me acompanhar, né? Com esse sol, com essa estrutura interna extremamente curadora, intuitiva, intensa, com a Lua em Aquário, então com o seu emocional prezando muito por esse afeto pelo outro, por esse afeto da humanidade. A dor do outro dói nela. Essa Lua que em Aquário fala muito disso, né? O quanto que a dor do outro também dói em mim. Extremamente empática, assim. Extremamente, é até demais, assim. Coloca o outro em primeiro lugar e muitas vezes esquece de si. E aí a gente tem o ascendente em Capricórnio. E aí como é que a gente junta isso, né? Nessa interpretação, uma estrutura escorpiana com um coração aquariano, revertido sobre uma energia de Capricórnio. Capricórnio é um signo do elemento terra, da modalidade cardinal. Então, eu imagino que essa pessoa, ela se mostre sempre, nossa, tá sempre tudo bem, eu dou conta, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque o signo de Capricórnio, ele já por si só já transmite muita responsabilidade na nossa vida, né? É uma energia estrutural, porque lembrando dos pilares, e aí quem me conhece, quem entra no curso já sabe, eu amo pilar, né? Eu amo estruturar as coisas em pilares. E um dos pilares de sustentação do mapa astral dessa pessoa é o signo de Capricórnio, é a responsabilidade, é a autorresponsabilidade. Então, uma pessoa que provavelmente se mostra muito confiável, muito competente, muito segura de si, que tem ali uma primeira impressão muito forte. Normalmente quem tem ascendente em Capricórnio são pessoas que têm uma maturidade já desde muito novo, assim, tem um senso de responsabilidade também muito grande. E aí, o que a gente, né, se a gente só conhece essa pessoa ali superficialmente, nossa, mas essa pessoa aí tá sempre boa, tá sempre, né, estruturada, tá sempre bem. E aí você vai olhar para o interior dela, você para conhecer um pouquinho da intimidade dela, vem aí uma lua em aquário, que muitas vezes pode trazer desafios de autoconfiança, baixa autoestima, dificuldade de reconhecer a sua própria força, de colocar o outro em primeiro lugar. Vem um sol em escorpião extremamente controlador, com dificuldade de se conectar com as suas emoções. Mas ali, ó, na cara, na interação com o povo, tá a diva, tá ali, tipo, maravilhosa, sempre se mostrando muito bem e tudo mais, mas por dentro e na sua intimidade existe essa necessidade de integração dessas energias. Então, usar talvez desse signo de Capricórnio para se conectar mais com a sua liberdade de expressão emocional por conta da lua em aquário, saber se colocar em primeiro lugar, usar as suas habilidades curativas e intuitivas que vêm do seu sol em escorpião. E aí a gente falou dos três, né? Sol, lua e ascendente, que são as três coisas que estão dentro, que fazem parte da nossa constituição energética. Mas eu falei que são 4 pilares, né? O quarto pilar da base do nosso mapa astral é o nosso meio do céu. O que é o nosso meio do céu? Ele é o signo mais alto do nosso mapa astral. Então, o ascendente é sempre essa flecha do lado esquerdo no nosso mapa, e o meio do céu é sempre essa flecha aqui em cima. Então, vai ter sempre uma flechinha para cá, uma flechinha para cima. Essa flechinha para cima significa o meio do céu, é o ponto mais alto do nosso mapa astral que representa a nossa missão. Nossa missão, nosso propósito, o que a gente veio fazer aqui. E muitas vezes as pessoas interpretam o meio do céu como, então qual o trabalho que eu tenho que ter, né? Qual que é a carreira que eu tenho que ter? O que eu tenho que fazer? Sendo que o meio do céu, gente, ele faz
faz parte da nossa constituição base. E quando eu digo para vocês Sol, Lua e Ascendente, a gente faz toda essa analogia com o nosso corpo. E o meio do céu, na analogia com o nosso corpo, não é algo que está dentro da gente, não é algo que é palpável para a gente, mas é o caminho que a gente veio trilhar aqui na vida. Então, quando a gente fala de meio do céu como missão, é desde o momento que a gente nasce. A missão não é, eu não vou alcançar minha missão quando eu tiver adulto, quando eu fizer faculdade, quando eu fizer sei lá o quê. A missão, ela acontece a partir do momento que a gente nasce, é o caminho, como que a gente vai trilhar esse caminho aqui no mundo. E no caso desse mapa de exemplo, o caminho dessa pessoa vem pela energia do signo de Libra. E o que é Libra? Equilíbrio. E aí a gente começa a conectar com tudo que a gente já falou até aqui. Excesso de água, intensidade emocional, excesso de fixo, excesso de controle, teimosia, apego, falta de mutável, dificuldade de se flexibilizar. E aí vem a criatura com o meio do céu em Libra falando: o seu caminho acontece a partir do equilíbrio. Não é na esticando a corda, não é na 880, não é no excesso de emoção e nem na falta dela, é no caminho do meio, é no equilíbrio. E aí a energia do nosso meio do céu, o signo que está ali no nosso meio do céu, ele ensina muito a gente como que a gente faz para trilhar o nosso caminho, de que forma a gente faz isso, né? E nesse mapa de exemplo, o meio do céu em Libra pede que essa pessoa tenha um olhar em essência, né? Porque a missão, ela acontece de dentro para fora, né? Então, como que ela encontra esse equilíbrio interior para que ela consiga também fazer esse impacto no mundo de trazer equilíbrio para as pessoas. E aí a gente começa a falar de algum possível trabalho, ou de alguma missão, o que quer que seja. Então, entender, né, a base do nosso mapa astral, Sol, Lua, Ascendente e meio do céu. Olha só, gente, são 12 passos, né? O guia de interpretação básico, o guia de interpretação básico. Eu não vou entrar aqui no guia de interpretação avançado, tá? Mas só aqui a gente fez 3 passos do guia e daqui, se essa pessoa estivesse na minha frente agora, ela já teria pelo menos umas 10 coisas para fazer para se sintonizar da melhor forma com o mapa astral dela. Porque é quando a gente desmembra, é quando a gente entende as partes do todo. Não adianta querer entender tudo de uma vez, porque você não entende nada. É muito mais fácil a gente ir por etapas. E aí, qual é a próxima etapa depois que a gente entende o nosso Sol, a nossa Lua, o nosso Ascendente, o nosso meio do céu? Isso aqui são pontos isolados, né? Entendendo que são esses 4 signos de estrutura. A gente começa a entender quais são os planetas que estão em conjunção com o nossa Lua, com o nosso Ascendente, com o nosso meio do céu, ou com o nosso Sol, com a nossa Lua, com o nosso Ascendente, ou com o nosso meio do céu. A gente tem uma aula também no curso só de aspectos, né? Mas aspecto de conjunção é quando eles estão ali coladinhos, né? Então, quais são os pontos que estão em conjunção? Então, a primeira coisa, eu vou olhar para o Sol. Quem está em conjunção com o Sol? Primeiro, Netuno. E segundo, Vênus. Esse Mercúrio, ele não está em conjunção, apesar dele estar no signo de Escorpião, ele não faz conjunção, porque pela orbe, né? Que é orbe? É a distância que a gente considera uma conjunção. Conjunção exata era se... Aqui no caso, o Netuno, ele está em conjunção exata porque os dois estão no grau 13. Mas aqui, ó, a Vênus no grau 23, a gente considera uma orbe de até 10 graus de distância. Então, Sol e Netuno em conjunção e a Vênus também em conjunção. Então, o que a gente acrescenta na interpretação desse Sol, dessa intensidade escorpiana? As características de Netuno em Escorpião e as características de Vênus em Escorpião. Porque aí a gente começa a trazer a personalização do mapa. Porque não é todo mundo que vai ter o Sol em Escorpião com ascendente o Sol em Escorpião em conjunção com Netuno, em conjunção com a Vênus, e aí a gente começa a entrar nas particularidades de cada mapa. Então, primeiro que Sol em conjunção com Netuno é o significado da bruxona das galáxias. Essa daqui, ainda mais no meio do céu, uma missão de cura, assim, espetacular. Mas, em essência, né, alguém que precisa reconhecer essa habilidade, que precisa construir isso como um valor na vida dela. Quando a gente olha para a Lua, né, a Lua dessa pessoa, ela faz uma conjunção com Júpiter.
No grau 20, a Lua está no grau 29, o Júpiter está no grau 2. Então, aqui tem menos de 10 graus de distância. Peraí, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o Quirón também. Gente, sou de humanas, tá? Eu faço conta no dedo. Tem que ter 10 graus de distância para a gente considerar uma conjunção. Então, nesse caso aqui, Lua, Júpiter e Quirón estão em conjunção. Então, o que a gente tem em conjunção com a Lua dessa pessoa? Júpiter, que é o planeta da abundância, do crescimento, da prosperidade, da fé, e Quirón, que é o ponto virtual da cura. Se aqui essa criatura ainda tinha dúvida que ela é uma bruxona das galáxias, quando a gente olha para essa lua em conjunção com Júpiter e com Quirón, é assim, minha filha, ou você aceita o seu emocional como carro-chefe na sua vida, você usa o seu emocional para te libertar, ou você vai estar sempre apegada a racionalidade, a autodestruição, a não reconhecer a sua força e o seu magnetismo. Isso, nossa, para mim, eu queria muito conhecer essa pessoa, inclusive. Se você, por acaso, é de 6 de novembro de 62, 10 e 15 em São Paulo, fala comigo que eu quero saber como é que estão as coisas aí na sua vida. Então, esses aspectos em conjunção. Aqui no ascendente, a gente tem o ascendente no grau 25 e a gente tem o nodo sul no grau 3. Então, a gente tem também um nodo fazendo a conjunção com o ascendente, ele está dentro da casa 1, que também já é a casa do ascendente. E o nosso nodo, o nodo sul, né, ele fala muito da nossa bagagem ancestral, daquilo que a gente já traz nos nossos registros, né? Os pontos virtuais, eles são conectados com a astrologia kármica, tá? Não é o meu foco, mas eu acabo trazendo isso para vocês porque eu acho fantástico, mas a compreensão do nodo sul é o que você já tem de bagagem. E aí a bagagem dessa criatura está em aquário, na energia de aquário, que é uma energia do coletivo. É alguém que não veio fazer algo para meia dúzia de pessoas. É alguém que tem aí um chamado, uma missão, uma bagagem ancestral muito grande de cura, de liberdade interna para conseguir fazer isso também para fora. Então, esse é o quarto ponto aí, né, da interpretação. Então, olhar para as conjunções que estão acontecendo com a base. E aí, depois, a gente olha quais são os planetas que estão dentro da casa 1 e da casa 10, por quê? Casa 10 é o meio do céu, casa 1 é o ascendente. Então, na casa 1 dessa pessoa, a gente tem Saturno. Então, Saturno também é um planeta muito importante no momento dessa interpretação. E Mercúrio, que tá, ele não faz essa conjunção aqui com o Sol, mas ele está dentro da casa 10, então a gente vai considerar também Mercúrio, Netuno e Sol na interpretação dessa casa 10, porque também está conectado com a base dessa pessoa. Esse é o sexto passo, né? No sétimo passo, a gente vai olhar para as casas astrológicas que tem planeta dentro. Então, eu vou olhar agora para a roda da fortuna, que está aqui na casa 4, eu vou olhar para o nodo norte, que está aqui na casa 7, vou olhar para o Urano, para o Plutão, que estão em Virgem, aqui dentro da casa 8. Depois disso, a gente vai identificar o signo de cada uma das casas astrológicas para entender cada um dos pontos do mapa dessa pessoa. Então, eu vou olhar casa 1 em Capricórnio, casa 2 em Aquário, casa 3 em Peixes, casa 4 em Áries. Desculpa, gente. Casa 1 em Capricórnio, casa 2 em Aquário, casa 1, casa 2, casa 3 em Peixes, casa 4 em Áries. Tá certo. Eu me confundi, achei que eu tinha falado Touro. Casa 4 em Áries, casa 5 em Touro, casa 6 em Gêmeos, casa 7 em Câncer, casa 8 em Leão, casa 9 em Virgem, casa 10 em Libra, casa 11 em Escorpião e casa 12 em Sagitário. Então, a gente vai olhar cada um dos signos e interpretar cada um desses signos dentro dessas casas astrológicas, e a gente tem uma aula também para cada uma das casas astrológicas. Depois disso, a gente vai olhar para as casas astrológicas que estão sem planeta dentro, as famosas casas vazias, né? Que o povo acha que, meu Deus, a casa está vazia, nada acontece, mas na verdade é só interpretar o signo que está dentro daquela casa para também trazer uma compreensão maior disso tudo. 10º passo, a gente vai identificar o signo e a casa astrológica de cada ponto virtual para incrementar a interpretação. Então, a gente vai olhar qual é o ponto, o Quirón está em Peixes, a roda da fortuna em Touro, o nodo norte em Leão, o nodo sul em Aquário, a Lilith em Libra. Então, interpretar os pontos virtuais entra no 10º ponto dessa interpretação, que às vezes o povo pira, né? Ah, meu Deus, eu tenho Quirón, sei lá onde, o que isso significa?
cara, você já entendeu qual é o seu sol, qual a sua lua, qual é o seu ascendente, qual é o seu meio do céu, o que faz conjunção com o seu sol, com a sua lua, com o seu ascendente? Você já entendeu coisas anteriores para pirar em outras coisas? Se sim, a gente pira nisso, mas se não, não vale a pena. Olhar para ponto virtual antes de entender a estrutura do mapa é perda de tempo, é se conectar com excesso de informação que não vai te levar a lugar nenhum, porque você precisa construir essa base primeiro, né? E como 11º passo, né, dentro do método, vocês vão focar nos temas que vocês querem, porque a gente tem as 12 casas, né? Então nós temos as 12 casas astrológicas, cada casa representa uma energia, né, uma interpretação. Eu não vou conseguir entrar em todas elas aqui, mas dentro do curso a gente fala, né, de cada uma delas. Mas, por exemplo, essa pessoa, depois que ela entendeu toda essa estrutura básica do mapa dela, ela quer entender mais sobre a missão dela, né? O que é minha missão? O que seria um caminho, né? Um propósito e tudo mais. A gente olha sempre casa 2, que é a casa de como a gente constrói os nossos valores, que é a casa que fala de como a gente ganha dinheiro e tudo mais. A gente olha para a casa 6, que é a casa do trabalho, a casa da rotina, aquilo que a gente faz constantemente na nossa vida. E a gente olha para o meio do céu, que é a casa 10, que fala da nossa missão, o que a gente veio construir. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu quero entender mais sobre a minha espiritualidade, como é que eu faço para me conectar mais com a minha intuição e tudo mais. A gente vai olhar para as casas astrológicas, por exemplo, a casa 12, que é a casa da espiritualidade. A gente vai olhar também para o Netuno, que é o planeta que fala dessa nossa conexão transcendental, por exemplo. A gente vai olhar, por exemplo, para a Lua, para entender como que ela lida com as questões emocionais e intuitivas, e por aí vai, sabe? Eu acho que aqui, né, eu acho que eu consegui trazer para vocês a estrutura do método. E aí, gente, é no 12º passo que a gente olha para os aspectos. Porque muita gente também fala, meu Deus, eu tenho quadratura, por exemplo, aqui, né? Eu tenho uma quadratura do meu Sol com o meu nodo norte. O que isso significa? Cara, você entendeu o que é o seu nodo norte em Leão dentro da casa 7? Você entendeu o que é o seu Sol em Escorpião? Você entendeu o que é o seu Sol em Escorpião em conjunção com Netuno, em conjunção com a Vênus? Depois você vai se preocupar com os aspectos também. Que é uma coisa que eu percebo muito das pessoas que estão tendo seus primeiros contatos com astrologia, tendo os seus primeiros contatos com interpretação, elas querem saber tudo de uma vez só, e não tem como, até porque a gente não tem maturidade emocional para entender tudo de uma vez. A gente precisa aos poucos. Gente, até hoje eu olho para o meu mapa e tem coisas que eu falo assim, meu Deus, era isso então. Porque interpretar o mapa não é algo que você faz uma vez na vida e nunca mais você lembra. Inclusive, hoje eu recebi um inbox, né, de uma pessoa que falou assim, nossa, eu fiz o meu mapa há um tempão atrás, eu não me lembro de nada do meu mapa, deve ser porque eu sou geminiano, né? Não, você não lembra do seu mapa, não é por causa do seu signo, é porque se você fez o seu mapa uma vez na vida e nunca mais olhou para ele, você vai esquecer. É igual você ler um livro e nunca mais colocar em prática as coisas que você leu naquele livro. Então, interpretar o mapa, ler o seu mapa, saber interpretar o seu mapa é algo que a gente faz constantemente, é algo que eu faço até hoje. Às vezes eu mesma olho para o meu próprio mapa e falo, meu Deus, isso aqui estava na minha cara o tempo inteiro, mas eu só tive maturidade para entender isso agora. E esse é o processo de interpretar. Por isso que é muito importante a gente saber interpretar o nosso próprio mapa. Sermos astrólogos de nós mesmos, não depender sempre de alguém para interpretar para a gente. Esse é o principal objetivo do curso, sabe? Você ganhar autonomia para você conseguir ler, para você conseguir interpretar essa linguagem, porque é isso, assim, é do astrologuês para o português, é trazer isso para sua vida, sabe? E começar a colocar isso em prática na sua vida, porque é muito legal, gente. Eu hoje tenho consciência de coisas que falo, meu Deus, quando eu tinha 15 anos, se eu soubesse disso, nossa, seria tão legal. Então, quanto mais novo também a gente começar a estudar, a gente começar a entender, a astrologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento da vida inteira. Essa é a sua tradução cósmica aqui na Terra, sabe? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que eu tô com a impressão que eu falei, mas eu falei muito hoje, né, meu povo? Falei tanto hoje. Mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre esses 12 passos, né? Que a gente só vê esse guia de interpretação lá no último módulo do curso, mas eu quis já trazer isso para vocês, já para vocês saberem
o potencial que está por trás da gente saber construir todo esse saber para interpretar o nosso próprio mapa.